Olá, começa agora o Trabalhador em Foco. Esse programa aqui é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos que fazem com que eu tenha a oportunidade de levar para você de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. Hoje a gente está gravando aqui na Comunicação Livre, um espaço que você vai ver algumas vezes, e a gente está seguindo o que tem de melhor nos protocolos de segurança por conta da pandemia do coronavírus. Hoje eu tenho o prazer de receber a doutora Cristine Grange, que é advogada, e a gente vai falar um pouquinho sobre a MP da calamidade pública. É isso, né? É isso mesmo, Carla. Obrigada por ter se despendido, saído do seu isolamento social e profissional, ter vindo até aqui para a gente gravar, porque a verdade é que se a gente não produzir conteúdo de qualidade para as pessoas entenderem o que está acontecendo, a gente vai ficar também muito à mercê de uma mídia que é respeitosa, mas às vezes não tem um olhar do trabalhador, como a gente tem no Trabalhador em Foco e como a senhora tem enquanto advogada que trabalha na área do trabalho, não é isso? Isso mesmo. Maravilha. Antes da gente entrar especificamente nas questões relacionadas a essa MP, queria que a gente falasse um pouquinho sobre o que é uma MP. Certo, Carla. Uma MP, como é conhecida, na verdade é uma medida provisória, né? O que é a medida provisória? É uma norma com eficácia de lei de efeito imediato. E isso pode ser feito por quem? Pelo presidente da República, né? Então ele edita essa medida provisória com alguns artigos e isso passa a valer como se fosse uma lei. Uma medida provisória, ela pode ser em qualquer área, ou seja, saúde, cultura, nesse caso, trabalho, negócios. A princípio, né, existem algumas restrições constitucionais que certo. Ela não pode ultrapassar, mas não havendo nenhum impedimento constitucional, pode ser em qualquer área, sim. E toda medida provisória entra em vigor imediatamente? Sim, ela é editada para uma eficácia imediata. Entrou em vigor em quanto tempo que isso vira uma lei ou não vira uma lei? Qual é o procedimento? Porque a gente entende que para virar uma lei, ela passa pelos deputados federais e depois pelo Senado e aí depois aqui vira uma regra oficial no Brasil. A medida provisória vem antes disso tudo. Sim, a medida provisória é uma medida que ela é tomada de um caráter geralmente de urgência, algo que precisa ser feito e não pode esperar, né, todo esse trajeto e que se percorre um projeto de lei, por exemplo, né? E por isso ela já tem essa eficácia imediata. Depois ela vai para o trâmite que uma lei normal passaria, né? Nesse caso, qual é o trâmite da medida provisória? Ela é editada e ela tem um prazo de validade. Isso é importante salientar, né? Qual é esse prazo normalmente? Então, o prazo são 60 dias corridos, podendo ser prorrogado por igual período, ou seja, mais 60 dias e não pode ultrapassar esse período. Passou o primeiro período, foi prorrogado, passou pelo segundo período e não foi avaliado nem pelo Senado, nem pelos deputados, nem pelos senadores. O que acontece? Então, ao final do prazo, ela perde a eficácia, ou seja, perde a força de lei, aquela força imperativa que a lei tem, né, de eficácia. Ela não vai ter mais validade alguma para qualquer efeito. Se o presidente estabelece uma medida provisória, ela perde a sua validade por uma questão temporal, né? Passou o primeiro prazo, passou o segundo. Ele pode entrar com uma nova medida provisória similar na tentativa de burlar essa questão de prazo? Não, não pode, é irregular. É irregular. Então isso também já é uma vantagem, né? Sim. Quando a medida provisória ela é votada pelos deputados, então ela tem um prazo. Em caso de uma MP não conseguir ser votada nesse prazo, o que ocorre? É essa que ela cai de verdade. Ela perde totalmente a validade e seus efeitos é importante salientar, a partir do final desse prazo. Então ela vai transcorrer, vamos dizer, 60 dias, depois mais 60, terminou aqueles 60, dali para frente ela não vale, mas os efeitos retroativos no caso que a gente vai falar aqui dos contratos e etc, vai estar em pleno vigor. Maravilha. Após isso, a MP é votada, se ela for votada, não é isso? Nesse momento é que ela retorna para a presidência.
Ou seja, vamos dizer que ela virou um decreto, porque vira de MP, vira um decreto. Do decreto ela vai para votação. Se ela foi aprovada, durante esse processo, os deputados podem fazer algumas observações, podem mexer nessa medida provisória, não é isso? Sim, o que acontece? O presidente editou a medida. Certo. Ela começou a ter eficácia, ela imediatamente já é feita uma comissão que chama-se comissão mista, certo. Que são feitas por deputados, né, federais e senadores. Certo. 12 de cada, vamos dizer, 12 de cada, 12 senadores e 12 deputados. Okay. Daí eles começam a analisar isso. E depois eles levam para a Câmara dos Deputados e posteriormente ao Senado e depois volta à presidência com essas alterações ou não. Então é nesse período, essa fase é uma fase de estudo e até, vamos dizer assim, de ajustes. Então, algo que não ficou claro na medida ou algo que deveria ser inserido, mas não foi. Então, algo que tenha duplo sentido, enfim, que lance alguma dúvida. Isso pode ser sanado exatamente nessas fases. E, ao final, ser votado com maioria simples, é importante dizer, né? Maioria simples, a gente está falando de 50% mais um, não é isso? Maravilha. E aí foi votado, volta para o presidente. E é ele que sanciona ou não é isso? Sim, aí ele vai sancionar, porque já passou, já não está em tese, a princípio, com o mesmo texto que ele enviou, né? Porque ele pode, como eu disse, pode ter sido modificado em algum artigo lançado, né? E aí, esse momento que ele vai fazer análise e resolver se edita essa nova medida, já como lei. Entendi. Antes desse nosso bate-papo, eu dei uma estudada, né? Vital que o jornalista entenda o mínimo desse conceito para a gente tentar nortear o pensamento crítico do lado de lá, né? Sim. E é verdade que é vetada a reedição da MP. Qual é o motivo disso? A reedição é essa coisa de colocar de novo, né? Porque seria reeditar fora do prazo legal. O que acontece? É o que você falou, uma tentativa de burlar. E para isso a gente tem, né, a Câmara dos Deputados e a gente tem um Congresso Nacional exatamente para que não sejam feitas medidas absurdas e que o presidente passe a fazer lei sozinho. É o que vai acontecer. Né? Se você ficar reeditando ou maquiando e fazendo de outra forma, mas muda só algumas coisas, isso aí não pode. Quando a gente pensa na medida provisória, em linhas gerais, a gente está entendendo que o presidente está criando uma lei. Sim. Né? Que vai ter um vigor específico. Sim. Mas que não fica para sempre porque ele não é legislativo, ele é executivo. É isso que a gente está tentando falar? Exatamente. O cabe ao presidente é o que você falou, é a função dele. A função que ele exerce é o quê? Uma medida provisória. Existe uma situação urgente. Se for esperar, vamos dizer, 120 dias, vai perder eficácia, como o momento que nós estamos vivendo agora. Certo. É um momento de calamidade pública, um momento de pandemia. Então, se ele for esperar, passar por Congresso, passar por Câmara, enfim, de deputado, isso quando vai ficar obsoleto, vai ficar sem eficácia, sem sentido. E aí, em via de regra, enquanto executor do país, né, enquanto aquele que toma as atitudes, ele precisa dessa lei para poder andar. Sim. Mas a lei precisa ser aprovada, porque senão a gente estaria vivendo uma ditadura. Exatamente. Maravilha. A gente vai fazer um breve intervalo, porque agora a gente conseguiu entender o que é uma medida provisória e a gente volta no próximo bloco falando especificamente da medida provisória que foi lançada agora por conta da calamidade pública, que é o efeito da pandemia do coronavírus. Sim. Isso, maravilha. Fica com a gente que a gente volta rapidinho. José? Olha quem eu vejo, grande João. E aí, tudo bem? Poxa, cara, que bom te encontrar. Bom demais. Na hora do almoço, melhor ainda. Meu ticket saiu hoje. Bora almoçar? Cara, não posso não. Não tem mais vale-refeição. Eu pago pra você. Recebi a participação nos lucros da empresa esse mês, tô de boa. Oh, que beleza isso, hein? Bem que eu queria. Mas infelizmente não posso, João. Tô numa correria danada. Então vamos fazer o seguinte, ó. O sindicato conseguiu a redução da jornada lá de trabalho. Aí eu tô conseguindo sair um pouquinho mais cedo. Passo no supermercado com meu vale alimentação
E a gente faz uma janta lá em casa hoje à noite. Bora lá, o que é que tu acha? Tá difícil hoje na tua casa, rapaz. É que eu tô fazendo Uber à noite. Aí também preciso compensar a perda de assistência médica, né? E também da dentista. E também não sou sozinho, né? Tem a família. Pô, que situação, meu irmão. Pô, que situação. E agora também os caras inventaram essa tal de carteira de trabalho verde e amarela. E pior, sem direito nenhum. Ele lascou de vez. E o que é que eu posso fazer para te ajudar? Luta pelo teu sindicato. Não deixa acabar com ele, não. Sem ele a gente perde tudo. Vou te falar uma coisa, João. Pode não parecer, mas o sindicato faz parte da nossa vida. Pode crer, meu irmão. Precisamos olhar por nós, porque o patrão só está vendo o dele. É isso. E não esquece, eu sou você sem o sindicato. Valeu, irmão! Oi, a ONU quer falar com você. É sobre vidas negras. Você sabe o que é filtragem racial? Não? E baculejo? Tomar uma geral? Levar uma dura? Você já ouviu falar? São exemplos disso. Filtragem racial é quando uma pessoa negra é injustamente escolhida pela cor. Escolhida como suspeita quando está parada e como criminosa quando está correndo. Isso tem nome? É racismo. Jovens negros e negras são as principais vítimas da violência e de assassinatos. E tudo isso por causa da cor. No Brasil, um homem negro tem até 12 vezes mais chances de ser vítima de homicídio que um homem branco. Muitas vezes com o aval da própria sociedade. Chegou a hora de acabar com o racismo que mata milhares de jovens negros todos os anos. Que nossa escolha, de agora em diante, seja pela igualdade de direitos, pelo respeito à diversidade e, principalmente, pela vida. A juventude negra tem que viver sem ser vista como suspeita. E você? Como você me enxerga? Eu sou alguém suspeito ou sou alguém de respeito? É hora de fazer a escolha certa. A gente precisa vencer o racismo. Por isso eu estou com a ONU na campanha Vidas Negras. Década internacional de afrodescendentes, governos, sociedade civil e você, pelo reconhecimento, justiça e desenvolvimento. Junte-se à ONU e compartilhe essa ideia. Olá, estamos de volta com o Trabalhador em Foco, dando continuidade a esse bate-papo com a doutora Cristine, que veio conversar um pouquinho sobre a MP 927 de 2020. Carinhosamente chamada, que é a da calamidade pública, sim, assustadoramente chamada assim. Vamos começar pelo básico. Quando ela foi lançada e qual é a finalidade essencial no seu olhar como advogada que trabalha em prol dos trabalhadores? Então, essa MP 927, ela foi editada no dia 22 de março, ontem, né, domingo, desse ano, 2020. E ela foi editada, como você mesma disse, por causa de uma situação específica que é a calamidade pública de interesse, né, e de abrangência internacional, e por esse motivo ela foi editada. Eu queria que a gente esmiuçasse as questões dessa medida provisória, porque ela impacta diretamente no trabalhador, que é o foco do nosso telespectador aqui, né? Então, assim, o que significa um contrato de trabalho ser suspenso por até 4 meses? Existe alguma regra assim na CLT? Porque a gente entende que a consolidação das leis trabalhistas sempre foi o norteador das relações entre patronal e trabalhador, né? E agora a gente está falando que a medida provisória vem dizendo que é possível suspender o contrato de 4 meses. O que significa isso na prática? É importante a gente esclarecer, né, com relação a uma situação emergencial de calamidade pública, que era necessário que o governo tomasse alguma medida
para resolver essa questão entre patrão e empregado e como ficariam esses contratos de trabalho atualmente vigorando. Ou seja, não é um contrato de trabalho que vai iniciar daqui a um mês, é um contrato de trabalho que já existe e existe essa preocupação. E aí, quando você fala de suspensão do contrato de trabalho, a gente tem que entender que na lei trabalhista existem situações, sim, de suspensão do contrato de trabalho, como, por exemplo, um auxílio-doença. O trabalhador ficou doente. O contrato não fica extinto porque aquele trabalhador ficou doente. Pelo contrário, ele vai ser suspenso até que aquele trabalhador retome a sua condição de saúde e tenha possibilidade de retomar suas atividades laborativas. Então, ele fica suspenso. Esse é um caso que é previsto em lei. E ele vai receber ali, né, da Previdência Social, os salários dele, de benefício, e vai usufruir da Previdência esse período de suspensão. Então, o trabalhador, é importante a gente salientar, não fica desamparado nesse aspecto. Certo. Tá? Então, ele tem ali os vencimentos dele, os salários, pagos pelo INSS. Lá, quando tem uma questão relacionada à saúde. Sim. Maravilha. Saúde, é o que a gente está falando basicamente aqui, porque o coronavírus é algo que atinge diretamente a saúde. Inclusive, o INSS já se pronunciou, inclusive, a questão do coronavírus em específico, falando que vai pagar auxílio-doença para aquelas pessoas que comprovadamente tiverem a doença. Certo. Comprovando que teve a doença em período contratual de trabalho e não pôde exercer sua função por conta do vírus, receberá auxílio-doença. Mas os que forem comprovadamente doentes, os que ficaram doentes, não os que ficaram em isolamento social por conta da doença. O que acontece? Vai ter que se comprovar junto à autarquia previdenciária, no caso do INSS, que houve ali um impedimento ao exercício da atividade laborativa. Então, se aquela pessoa tiver um atestado médico, é o suficiente para comprovar. E, se possivelmente, obviamente, também um exame que comprove a doença ou que comprove a incapacidade. Porque é o que a gente está falando, muitos casos não têm sido diagnosticados com coronavírus por falta de fazer o teste. Então, essas pessoas que estão em casa, que eu já conheço até algumas, você está com suspeita, se isola tantos dias. Então, o médico tem que dar um atestado médico que justifique esse isolamento. Que este isolamento é causado por suspeita de. E um exame. Só o isolamento social que nós estamos comentando tanto. Exatamente. Inclusive, o INSS está disponibilizando um canal que chama-se Meu INSS, que é totalmente digital. O segurado não precisa sair de casa. Pode baixar o aplicativo. Pode baixar o aplicativo. Ou no Android. Isso. E está permitindo, inclusive, em caráter excepcional, a digitalização dos atestados médicos. E esses atestados dos médicos, sem que o segurado necessite ir até a agência previdenciária, vão ser avaliados e pagos os benefícios nesse período. Foi o que foi anunciado pelo INSS nas portarias. Maravilha. Voltando para a questão da suspensão do trabalho, então ela significa que o empregador pode suspender o trabalho por até 4 meses. Existe também na lei trabalhista algumas exceções, também relacionadas à questão de saúde, que seria a aposentadoria por invalidez, que é uma discussão enorme na Justiça do Trabalho, com relação se isso suspende ou interrompe o contrato de trabalho, ou se o empregado deve ser baixado a sua carteira após a caracterização por laudo médico e o INSS reconhecendo essa incapacidade total para o trabalho e permanente, se esse trabalhador teria que ser desligado da empresa. Mas a norma diz suspensão também de contrato de trabalho, mas ele também vai estar aposentado e com contrato de trabalho suspenso. Importante salientar que eu falei do auxílio-doença, mas esqueci de falar do auxílio-doença por acidente, o acidentário, que é o específico. Há uma diferença porque a suspensão do pagamento é recebido pelo empregado pelo INSS, mas também durante
o curso dessa suspensão, o empregador é obrigado a recolher fundo de garantia. Então, ele recebe do INSS, mas o fundo de garantia é recolhido pela empresa no caso de acidente, de trabalho específico. Fantástico. Quando a gente está pensando em suspensão do contrato de trabalho, como é que fica a remuneração desse trabalhador? Olha, a partir da medida provisória. A partir da medida provisória, ficam obrigados a pagar o salário. A princípio é isso, né? Eu suspendi o contrato, mas suspendi de que forma? Esse empregado vai ser submetido a fazer um curso de aperfeiçoamento? E é uma das questões aí da é medida. exceção, isso. Aí é a exceção à regra. Porque se eu suspendi, mas não disse o porquê suspendi, tem que ter um motivo. Ah, não, eu vou submeter o meu funcionário a fazer um curso em sua residência online. Então, essa é uma suspensão específica, a qual isenta o empregador de pagar sim o salário. Ele vai dar como se fosse uma ajuda de custo ao funcionário, valor este que a medida não especifica e que tem que ser negociado entre as partes, empregado e empregador. A medida provisória, em sua opinião, ela está criando uma estratégia do trabalhador não ser demitido, mas ao mesmo tempo deixa esse trabalhador à mercê de uma negociação individual, ou seja, ou eu aceito o que o meu patrão está me oferecendo, ou então eu posso perder o meu emprego porque eu posso simplesmente ser demitido. É um pouco disso? O que acontece, né? As leis trabalhistas, a CLT, sempre se preocupou exatamente com as questões trabalhistas, tanto que impôs a questão da negociação através de sindicato. Isso já teve uma modificação com as alterações da lei trabalhista. Então, cada vez mais, a gente tem percebido que há uma supressão dos direitos trabalhistas. Uhum. E com isso, o trabalhador sempre sai perdendo. É o meu ponto de vista. Só que nesse momento também específico, nós temos aí, né, empresas demitindo, não em massa ainda, né, mas tem empresas demitindo. Uma das justificativas dessa medida provisória é exatamente isso, tentar evitar a demissão em massa. Agora, uma questão também, é o que você falou, o empregado sempre foi e sempre será a parte mais fraca. Por quê? Porque ele não tem esse poder decisório, como se diz aqui nessa negociação. O que o empregado vai dizer para o patrão se ele oferecer um valor muito abaixo? Não quero. Ele tem esse direito, tem, mas vai ser demitido. E vai ser demitido, aí a gente entra numa questão que a CLT prevê, ali no artigo 500 em diante, ele fala sobre essa demissão e até o pagamento pode ser feito a metade do valor rescisório, por questões como está se vivendo hoje, de pandemia, etc. Então, é um motivo de força maior que a lei fala. Em caso de força maior, paga-se só a metade desses direitos trabalhistas, né? Fundo de garantia, 13º, enfim, vai se pagar a metade das verbas. Porque a empresa pode dizer que está fechando por esse motivo, mas aí também vai ter que comprovar, e só vai pagar metade das verbas. Então, tentando solucionar isso de uma forma rápida, foi emitida essa medida provisória. Para quê? Para evitar essa demissão em massa, esses direitos tolhidos. Então, na verdade, nós vai implicar diretamente a nível salarial e num período de 4 meses, porque a lei fala em 4 meses. Então, durante esses 4 meses pode ser suspenso para o curso. Se não tem o curso, é obrigatório o patrão a pagar o salário, sim. Se tem o curso, existe um valor mínimo que o patrão vai ter que pagar ou não foi estabelecido nada? Então, assim, eu ganhava um salário mínimo, meu patrão suspendeu o meu contrato por 4 meses, eu tenho que estudar agora, não vou mais receber o meu salário, mas vou receber X%, ou não foi estabelecido? A medida provisória não faz qualquer menção a valor. Fala que vai ser negociado entre as partes esse valor. Um valor razoável, fala alguma coisa assim do tipo, mas não especifica. O que também a gente tem que chamar a atenção que o empregador
tem que ter em mente também que a empresa dele não vai funcionar se não tiver empregado. Exatamente. Então tem que ter uma consciência de que aquela pessoa vai precisar fazer esse curso, se ele optar de fazer esse tipo de acordo, mas também ele vai precisar sustentar a família dele, vai precisar ter o sustento dele. Ele vai precisar de alguma forma desse empregado futuramente. Então ele tem que ter uma consciência social de que a coletividade depende da subsistência desse patrão. Aquele coletivo de funcionários, ele depende daquela empresa para sobreviver. Então não é possível se aceitar, e eu acho que quando isso passar pela Câmara dos Deputados, isso vai ser revisto, essa questão de valores. Por quê? Porque a Constituição me fala que não é possível que ninguém sobreviva com menos de um salário mínimo. Um salário mínimo que, de acordo com a própria Constituição, tem que servir para habitação, alimentação, saúde, educação e lazer. Pronto. Então nós temos que entender que essa ajuda de custo não pode ser menor que um salário mínimo. Essa é a minha visão. Por quê? Porque futuramente isso pode ser questionado, porque qualquer acordo feito fora dos ditames da Constituição, ele é nulo de pleno direito, ele não vai ter eficácia alguma. Então você pode aceitar do seu empregador que lhe pague aí meio salário ou R$200? Pode. Só que isso vai ser questionado lá na frente. É isso que o empregador também tem que ser observado. Porque Maravilha. Se você pagar menos de um salário para o seu funcionário, como é que ele vai sobreviver? De uma forma ou de outra, ele vai estar fazendo um curso, vai estar se aperfeiçoando exatamente para quando toda essa situação for superada, ele vai voltar melhor, mais gabaritado, mais profissionalizado para aquela tarefa. Então é isso que a gente tem que imaginar, e imaginar que esse empregador não vai pagar ele menos que meio salário. Pode pagar? Pode, porque a medida provisória está permitida, mas vai ser questionado no futuro. Essa é a minha visão futurista da medida provisória. A gente chegou no final do programa de hoje, mas a gente continua no próximo programa dando continuidade ao esmiuçar da MP, ok? Perfeito. Fica com a gente que a gente volta em breve com a parte 2 desse programa. Até lá. Tchau, tchau.